dia, Itumbiara. Estamos chegando aqui novamente no nosso programa semanal Educação Fiscal. E vamos aproveitar aí para estar falando sobre reforma tributária, sobre o sistema tributário nacional na Constituição. Vamos aproveitar, vai ter concurso aí para o Fisco de Goiás com 200 vagas no próximo ano, né? Já iniciou aí o processo para contratar a banca. Então, é uma grande oportunidade para o pessoal. E aqui nós vamos semanalmente apresentar um programa, estudar a Constituição, estudar o Código Tributário Nacional e a legislação de Goiás e municipal. Nosso encontro hoje, a gente já começa falando sobre o sistema tributário nacional na Constituição e vamos aproveitar para falar sobre a reforma tributária que foi aprovada no final do ano passado, emenda constitucional 132, e que modifica o sistema. Hoje a gente começa a falar sobre esses princípios gerais do sistema tributário nacional. Tem um capítulo específico, né, da Constituição, começa ali no artigo 145, e diz sobre tributação e orçamento, e tem a parte que começa a falar do sistema tributário nacional, em que a Constituição brasileira é um Estado federativo, disciplina ali na federação quais os impostos os municípios, estados, Distrito Federal e a União podem instituir. Então, a Constituição dar ali a competência para que essas unidades federativas possam instituir. E a reforma tributária de 2023 traz uma novidade, né? Ela traz a possibilidade de criou, né, um IVA dual. De um lado, o ISS e o ICMS se transforma no Imposto sobre Bens e Serviços, de outro lado, algumas contribuições se transformam, contribuições da União, se transforma na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. É sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse primeiro encontro, né? Vamos tratar aqui do Sistema Tributário Nacional na Constituição, porque a gente começa na Constituição, né? Porque tem ali dá o poder de competência de tributar para os entes federativos, traz limitações, traz a repartição, e depois tem as normas gerais, como o Código Tributário Nacional, as normas gerais de cada imposto, e tem as normas, como uma federação, as unidades federativas têm aí, né, competência para instituir, para legislar, mas a novidade é que esse IBS, CBS, que é compartilhado, vai ter uma legislação nacional. Vamos ter aí um período de transição, né? E logo vai, lá para 2033, nós vamos ter esse novo imposto IBS no lugar do ICMS e do ISS. E a CBS começa antes, né, com a contribuição que envolve aí PIS, CONFINS. Vamos ver essas novidades hoje aqui. Então, nosso encontro, nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre isso. A reforma tributária, né? O que é que ela muda aqui na Constituição e já está sendo feita normas gerais, 2 leis aprovadas na Câmara, foi para o Senado, né, que vai disciplinar esses novos impostos, que substituem outros, né? E tem um período de transição, a gente vai falar sobre isso. Novos princípios que vêm aqui, princípios gerais do sistema tributário nacional, vamos falar quais são, e essas normas gerais, como é previsto no artigo 146 da Constituição, né? Como sempre falando, é uma federação, e aí tem que ter normas gerais para que não tenha tantos conflitos, embora haja, né? Mas a situação hoje, quando diz, por exemplo, sobre CMS e ISS, aí o contribuinte tem que conhecer 5.569 legislações municipais sobre o ISS, 27 sobre ICMS, né? Porque cada unidade da Federação do Distrito Federal legisla sobre, institui esse imposto, e vai
sair de cena em 2033. Né? E vem o IBS. A questão das contribuições também vamos falar aqui. Vamos falar sobre todos os tributos, né? E alguma coisa inicialmente nesses princípios gerais do sistema tributário nacional sobre as contribuições e sobre o IBS, já dando início aí a essa discussão. Então esse é o nosso encontro. A primeira coisa que temos que entender que na nossa República Federativa, artigo 145 da Constituição, dá o poder dessas unidades federativas instituir tributos. E o que é tributo está definido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Apesar de antigo, né, ele é de 1966. Lei 5.172 foi feita ainda quando estava em vigor a Constituição de 1946, mas é recepcionada aí como normas gerais, como lei complementar. E ele, logo no seu artigo 3º, né, define o que é tributo. Então, a gente vai discutir isso, a gente tem que ter noção certa de cada termo. E tributo não é a mesma coisa de imposto, né, é diferente. Aí, lá no artigo 3º, quando vai lá no CTN, né, no Código Tributário Nacional, o artigo 146 da Constituição fala que tem que ter uma norma gerais para definir os tributos da sua espécie. No artigo 3º diz que tributo é toda prestação pecuniária, né? Compulsória, é obrigatória, em moeda ou valor que se possa exprimir, não constitua fato ilícito, né? Por exemplo, quando você fura o sinal, é uma infração. Ali não é tributo, é multa. Tributos são provenientes de fatos lícitos, né? Fatos legais previstos nas leis, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, artigo 3º define o que é tributo. E a Constituição, no artigo 145, já vai dizer ali que a União, os estados, municípios e o Distrito Federal podem instituir. E aí, à primeira vista, a gente vê 3 espécies tributárias. 3 espécies. Quais seriam? E há muito tempo, né, havia essa discussão na doutrina, né? Considerava 3, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Então, União, Estado, Município e Distrito Federal pode instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria. E cada tributo, cada espécie tributária dessa, tem seus fatos geradores. O imposto tem sua definição, taxa, sua definição, né? O imposto. Nós vivemos num estado fiscal. É uma federação em que o imposto é a principal fonte de sustentação do Estado. Então, o Estado fiscal. Embora existam outras espécies tributárias, mas não é o Estado de taxa, né? Você imagina tudo que o Estado fosse fazer, o município, a União, cobrasse uma taxa, né? Muita gente não poderia pagar. Então tem certos serviços, segurança pública, educação, tem educação pública, saúde pública, que é sustentado por impostos, né? A defesa do Estado, segurança, né? Impostos. Outros serviços já cobram, né? Seja ali pela prestação efetiva do serviço, seja também de acordo com o poder de polícia, né? O que é o poder de polícia? Por exemplo, a vigilância sanitária. Ela cuida ali de fiscalizar os estabelecimentos para que dê condições, por exemplo, saudáveis para toda a população. Ela pode restringir, isso é poder de polícia. E contribuição de melhoria é cobrada, imaginem, por exemplo, aqui em Cambiara, o município vai lá no bairro Santa Rita, fez a obra de asfaltamento, né? Ele poderia, a Constituição dá o poder do município cobrar contribuição de melhoria, mas ele fazendo por dinheiro de impostos, né, que não tem uma vinculação, não é vinculado a fazer isso ou aquilo. O imposto não tem essa vinculação. Já a contribuição de melhoria, ela está vinculada, tem uma obra pública que vai valorizar, né? Imagina um terreno
lá tem muitos terrenos vazios, né? Só como exemplo, no bairro Santa Rita, que valia 50 mil, depois que asfaltar, fazer rede de drenagem, vai custar 100 mil, então tem uma valorização. Então o município poderia cobrar, mas não cobra. A maioria dos municípios não cobram, né? Porque a Constituição dá o poder. O ente federativo tem a competência de instituir, de cobrar. Mais para frente a gente vai falar, né, sobre essa forma de cobrar a contribuição de melhoria. Então, a princípio, no artigo 145 da Constituição, a gente verifica essas 3 espécies tributárias. Mas já há um consenso, né, no Tribunal Federal, a jurisprudência, né, a maioria da doutrina considera, né, que o nosso sistema tributário nacional tem 5 espécies tributárias. Por quê? Tem o empréstimo compulsório, né, que é cobrado, está conforme o artigo 148 da Constituição, né, no caso de calamidade pública, né, ou de guerra iminente, ou do investimento irrelevante, a União poderia cobrar. Então, a 4ª espécie tributária. E no artigo 149 da Constituição, está lá que tem contribuições específicas, né, e aí ela está vinculada, o imposto não está vinculado a nenhum serviço específico do Estado. É cobrado para dar sustentação ao Estado, para que ele possa, né, garantir a liberdade, garantir os direitos ali, né? Inicialmente era ali o direito à liberdade, à propriedade. Depois esses direitos foram aumentando, né? Saúde, educação, cresceu muito o Estado. Então independe de qualquer... uma parte da renda, do patrimônio, por exemplo, que o cidadão passa para o Estado, que é a comunidade organizada, para que ele possa, né, garantir esses direitos para o cidadão. Já a taxa não, prestou um serviço, cobra. Por exemplo, taxa de lixo, ela é previsível em Itumbiara, embora não esteja cobrando, mas caso o município resolva amanhã, por exemplo, vamos começar a cobrar a taxa de lixo. O lixo que é recolhido na casa das pessoas vai para um aterro, hoje está indo para Uberlândia, né? O município gasta um certo valor. Para varrer a rua, ele não pode cobrar, porque é um serviço universal. Isso é garantido pelos impostos. Mas ele pode cobrar a taxa, tem lei para isso, do lixo que ele pega na porta das pessoas e leva para o aterro sanitário, né? Ele coleta, ele transporta, ele trata. Então, ele pode cobrar. Isso é taxa, né? Serviço efetivo. E a contribuição de melhoria, como a gente disse. Empréstimo compulsório é só da União. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, todos os entes, União, Estado, Município, Distrito Federal, pode cobrar. Empréstimo compulsório, só a União. As contribuições especiais que estão no artigo 149 da Constituição, nós temos contribuições específicas da União. Contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, por exemplo, tem uma CID, é cobrada sobre o petróleo, competência exclusiva da União. Competência de interesse das categorias profissionais, as corporativas também é a União. Então é exclusiva da União essas contribuições. Mas a União, Estado, Município, Distrito Federal pode cobrar contribuições para ali o custeio da sua previdência, né? O município tem sua previdência própria, pode cobrar. O Estado tem a sua previdência própria, pode cobrar. A União tem a sua previdência própria, pode cobrar. Então essa é comum. E nós temos uma contribuição sui generis, né, criada por uma emenda constitucional, que é a contribuição para o custeio da iluminação pública. E a reforma tributária traz uma novidade, né? Porque ela amplia essa possibilidade, além de cobrar só o custeio, expansão da iluminação pública, que hoje é cobrada no município. Você paga, chamada COSIP, paga junto com o talão de energia elétrica. Caso o município queira, a Constituição hoje, com a reforma tributária, pode também cobrar uma contribuição para custeio, né, manutenção do monitoramento de segurança e para a preservação dos seus prédios públicos, né? O município tem um sistema pequeno ainda, né, com algumas câmaras em alguns locais. Se quisesse ampliar e cobrar uma contribuição para utilizar isso na segurança, né, para a preservação dos seus prédios públicos, a Constituição, e veio através da emenda constitucional 132, dessa reforma tributária recente aprovada. Então aí nós temos, a gente fecha com
Nós temos os tributos, conforme está disciplinado o que é tributo. Artigo 3º do CTN, Lei 5.162 de 1966, que é uma lei com normas gerais, recepcionada na Constituição como lei complementar, e temos as 5 espécies tributárias reconhecidas, você vai ver nesses artigos que estamos falando hoje aqui, do 145 ao 149, você verifica essas 5 espécies tributárias. O artigo 145 diz que União, Estados, Municípios, Distrito Federal podem instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria. 149 está lá falando sobre as contribuições que a União é exclusiva dela, e tem as contribuições para a Previdência, que é comum para a União, Estado, Município, Distrito Federal, e temos o empréstimo compulsório, que aí também, né, é bom aqui prestar atenção, né, quem vai fazer um concurso público, porque a maioria dos tributos, os entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal, institui por lei ordinária, né? Vai para a Câmara Municipal, por exemplo, instituir a COSIP, princípio da legalidade, precisa de uma lei. E uma lei ordinária precisa só de maioria simples, né, ali no parlamento. Tem certos tributos que precisam de lei complementar. O empréstimo compulsório é um desses, né? Porque aí precisa de uma maioria absoluta, né? Metade mais um, né? Por exemplo, aqui tem 12 vereadores, precisa de 6 mais um no mínimo, então 7 para dar essa maioria. Apesar que aqui, aí a lei orgânica é a Constituição do município, né? O Estado tem a sua Constituição, a União tem a Constituição Federal. Aqui em Itumbiara, para instituir, diz que, né, tem um código tributário que é uma lei complementar, né? Mas a maioria dos tributos pode ser instituído por leis ordinárias. Então, o artigo 45 dá esse poder, por isso que a gente está dando essa noção inicial, quais são as espécies tributárias. E aí vem a reforma tributária que vai mexer no sistema tributário nacional, na Constituição. Virão os impostos, estão se transformando, né? PIS, CONFINS, IOF, Seguro, que é federal, vai se transformar numa contribuição sobre bens e serviços. ICMS, que é estadual, e ISS, vai se transformar num PS, Imposto sobre Bens e Serviços Subnacional. Né? Substitui o ICMS e o ISS. Agora tem um período de transição, né? Não pode. Foi aprovado 20 de dezembro de 2023, vai ter 10 anos de transição, né? Até 2033, para a gente ver substituído aí o ICMS e o ISS. Então, até lá, nós vamos ter aqui algumas mudanças. Então, aprovou a reforma tributária, emenda constitucional, no final do ano passado. Agora vem a regulamentação dela, né? Artigo 146 da Constituição diz que precisa de normas gerais sobre esses tributos. E 2 normas gerais já estão andando com possibilidade de serem aprovadas até o final do ano. Já foi aprovado na Câmara. Uma que traz normas gerais sobre o CBS, a CBS e o IBS, e outra que trata de um comitê gestor, né? Que esse novo tributo é chamado IVA dual, né? A gente vai explicar o que é isso. Ele tem uma competência compartilhada, né? Parte é um IVA só, mas tem uma parte que é contribuição para a União, que vai ser uma alíquota só, mas essa parte da CBS tem, por exemplo, se fosse 27%, seria 8% ou 9%, né? Isso ainda vai ser calculado, qual será essa alíquota. E o IBS vai ter uma parte, uma alíquota, porque aí, né, preserva-se federalismo, né? Cada ente federativo vai, através de lei, definir a sua alíquota, né? Por exemplo, o município pode ser 2%, IBS, Estado vai ser o quê? 12%, por exemplo. Isso ainda vai ser feito estudo nesse período de transição para poder definir essas alíquotas, e vai ter prazo. E o TCU vai fazer um estudo para informar uma alíquota de referência. E se o município, os estados, não
criarem as suas, ela é que vai valer, né? A gente vai falar sobre isso. Mas a reforma tributária, então, traz essa mudança, né? E a gente vai ver ela na Constituição, porque a reforma tributária foi uma emenda constitucional, a 132, 2023, e traz isso, substitui tributos, PIS, CONFINS, IOF seguro. O IPI também vai sair de cena, não totalmente, porque vai ser preservado pelo menos 5% de parte dos produtos que é criado na Zona Franca de Manaus, para continuar o incentivo. E o PIS, CONFINS, né, vai sair de cena. E vai ser criado um novo imposto. Então, sai aqui de cena 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E entram 3, porque também tem o imposto seletivo, ou imposto do pecado, né? Que vai tributar só uma vez, monofásico, né? Por exemplo, sobre cigarros, bebidas quentes, né? Por exemplo, armas, né? Que vai, competência aqui da União, justamente para não incentivar o consumo dessas coisas que são prejudiciais à saúde, né? Então, e o que é um IVA dual, né? Vamos aqui, então, pensar essa mudança, né? Quando se criou o ICMS, que era um imposto diferente, só ICMS, tem essa reforma de 1965, e que resulta no Código Tributário Nacional de 1966, que já é uma mudança em relação ao ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E outra grande mudança no sistema tributário nacional é com a Constituição de 1988, né? Que aí nós temos o ICMS, entra também serviço, né, de transporte interestadual, comunicação, tributo estadual. E os municípios, né, tiveram aí o ISS, que é Imposto sobre Serviço. E com cada um, né, tem suas legislações próprias, é eles que instituem, né? Cada um, conforme o artigo 146, tem que ter normas gerais, né? ISS tem uma lei complementar 116 que vem normas gerais. Senão, mesmo com normas gerais, né, cada município já tem a sua legislação própria e começa ali a ter muitos conflitos, né? Dois municípios querendo cobrar o mesmo tributo. As normas gerais é para justamente evitar esses conflitos, né? Porque é uma federação. E já desde essa reforma de 1966, com o Código Tributário Nacional, já queria criar esse IVA, né? 174 países cobram isso, né? Recentemente estive estudando na Universidade de Coimbra, Portugal, estudando lá o IVA. E vem lá da década de 1960, né? Começa na França, que é o imposto cobrado sobre o valor que se agrega, né? Suponhamos, a indústria compra do produtor, compra um certo produto, industrializa, compra por 100, industrializa e agrega 50, o imposto vai ser cobrado sobre o que agrega ali, que é sobre 50, né? Indústria vende para o comércio, comprou por 150, vai vender por 200, o imposto é sobre isso que agrega, né? A diferença entre a compra e a venda, né? E não deveria ser cumulativo, né? O IVA é não cumulativo. Então, nessa reforma tributária, ela busca isso, né? Além de simplificar, né? Não vamos ter 5.569 legislações de ISS, e vai ter uma legislação nacional do IBS. Não vamos ter 27 legislações sobre ICMS, né? Distrito Federal e os estados. Então, há uma simplificação. Então, o IVA é não cumulativo. O ISS, por exemplo, hoje, ele é cumulativo, não tem jeito do contribuinte aproveitar crédito que foi pago de imposto na operação anterior, né? E a não cumulatividade é isso. Pagou lá e o IBS na operação anterior, né, do produtor para a indústria, vai ser descontado quando o comerciante for pagar a parte dele, na venda dele para um consumidor, ele acredita desse valor anterior. Mais para frente, quando a gente falar dos impostos, a gente vai mostrar isso. É só para o que é a reforma, né, ao criar esse IVA dual. Pega Portugal, por exemplo, é um estado unitário, né, não é dividido em municípios e estados, né? Lá tem os conselhos, por exemplo, freguesias, mas eles não têm competência
para ficar instituindo imposto, diferente aqui do nosso sistema federativo, da República Federativa do Brasil, que tem competências, cada União tem seus impostos para instituir, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, e é uma cláusula pétrea, né? Esse sistema federativo. Então, tem que preservar essa competência que eles têm, né? Então, e eu vou falar inicialmente, porque ali entre o artigo 145 e 149, já vem falando desse novo imposto, o IBS, que a Constituição autorizou a sua criação e é de competência, né, compartilhada, no caso do IBS, de estados e municípios. Sai ISS, sai ICMS, isso aí vai ter uma transição até 2033, entra o IBS, né? Então é uma base ampla, né, para cobrar o IBS, né? Entra serviço, entra mercadorias, né? Simplifica. A gente já vamos ter 5.569 códigos tributários municipais. Não vamos ter 27 códigos tributários estaduais. E a gente ainda vai conviver aí até 2033. Então simplifica, né? A não cumulatividade plena, né? O ISS é cumulativo, não tem jeito de aproveitar crédito das operações anteriores. O IBS é a não cumulatividade plena. E tem uma outra coisa interessante, né? Por muitos anos a gente ouviu falar da guerra fiscal no Brasil, né? É município querendo atrair empresa e dando desconto do seu imposto. É estado que dava ali desonerava, né? Dava muitos incentivos para atrair empresa, né? Isso fere a neutralidade, porque o imposto começa a ser utilizado e que não deve influir nesse sentido, né? E está agora também na Constituição, com essa reforma tributária, e isso acontecia porque o imposto não seguia o princípio do destino. O IVA segue esse princípio, né? Então, como está implantando o imposto com característica de IVA, né? Imposto sobre valor adicional, e é dual por quê? Porque preserva a competência da União, sua CBS, e conserva a competência dos estados do município, por isso que é dual, IVA dual. Então, essa é uma característica. Só que essa transição para passar da origem, que é hoje, para o destino, vai demorar de 2033 a 2077, né? Quase aí 50 anos. Aí vai com percentuais, né, para levar em consideração ao destino. Então vai acabar essa guerra fiscal. Hoje o ICMS, por exemplo, é cobrado por dentro, né? Não tem, você está pagando ali uma mercadoria que tem ali 18%, o próprio imposto entra no cálculo do imposto. Soma o imposto e o valor da mercadoria e joga a alíquota. Agora é por fora, né? O cálculo. Então dá mais transparência. É 100, 18 é de imposto. Simples, vai estar na nota fiscal e vai ter um tal de conselho de gestor, a gente vai falar, e que vai fazer essa distribuição desses recursos. A gente vai falar sobre isso. E vamos ter alíquotas uniformes em todo o sistema, né? Vai ser definida essa alíquota. Pode ser, hoje seria, por exemplo, 26,5%, né? Cada município vai definir a sua, deve ficar ali em torno dos 2%, cada estado vai definir a sua, mas não vão ser inferiores à alíquota de referência que vai ser definida pelo estado. Tem a competência, União, estado, município para definir essa alíquota, mas vai ter uma alíquota de referência, né? Então tem preserva o Simples Nacional, né? A maioria das empresas hoje, né, segue esse regime diferenciado de tributação. Então, ele é preservado. Então, essas são algumas das características, né? E aí, vamos aproveitar para a gente falar sobre essa alíquota, mais uma vez, reforçar essa questão das alíquotas. Observa hoje o ISS, os municípios podem cobrar uma alíquota que tem uma variação entre 2% e 5%, né? Dependendo do serviço, aí tem uma listagem lá de quase 300 serviços, e os municípios definem, esse é 2, esse é 3,
serviço financeiro vai ser 5%, serviço de pedágio é 5%. Então, isso muda, né? Vai ter o período de transição. A partir de 2033, então, o ISS sai de cena, entra o IBS. E já começa a ter, a gente vai falar sobre essa transição, mas inicialmente, um cálculo inicial, ficaria essa alíquota geral do IBS, CBS, que tem uma base de cálculo só, né? Todos os serviços vão estar ali, circulação de mercadoria, que são os fatos geradores, para tributar, né, a CBS e o IBS. Por exemplo, seria 26,5%, 8,8% dessa tributação vai para a CBS, a contribuição sobre bens e serviços da União, 17,7%, né, para o IBS, que substitui o ISS e o ICMS. Aí vai falar, mas vai continuar o município recebendo 25% como recebe hoje do ICMS? Sim, vai ter as regras aí também para essa distribuição de parte do IBS e parte ele já recebe, porque a parte da alíquota dele. Mas tudo isso controlado por um comitê gestor. Mais à frente a gente vai entrar. Então, só para ter uma ideia, né, do que será essa alíquota deste novo IVA dual. Então, aqui para ter uma ideia dessa transição, né, em 2023 foi aprovada a emenda constitucional 132, que é da reforma tributária. Tem o prazo 2024 e 2025 para regulamentar. E tem pelo menos duas leis que já foram apresentadas na Câmara, foram votadas lá e agora vai para o Senado. Uma, né, que regulamenta o IBS e o CBS, o imposto seletivo, né, e outra que regulamenta esse conselho gestor que vai ter ali representantes da União, dos estados, do município, que vai fazer essa distribuição, né, da arrecadação desse novo imposto. E leis ordinárias também, que vai definir a alíquota do imposto seletivo, a alíquota do IBS, da CBS, né? Então, nós vamos ter isso. Aí fala, isso vai acabar a guerra fiscal, né? Tem muitos estados que deram benefícios, né? Então, tem também um período de transição e vai ser criado um fundo, né, para conservar esses benefícios, para que as empresas não possam, de um dia para o outro, né? Hoje não tem mais benefício. Então, isso já não vai ser, esses incentivos, né, não vai depender do município ou do estado reduzir seus impostos, gerando a guerra fiscal para atrair empresa. Isso agora vai ter, né, um fundo específico para o desenvolvimento, para atrair o desenvolvimento para aqueles entes federativos onde são menos desenvolvidos, né? Então, não vai ser mais fruto da guerra fiscal. E vai ter um fundo para garantir esses benefícios fiscais que foram dados por muitos anos, né? Então, tem esses fundos. 2026, aí começa, então 2024 e o ano que vem é para regulamentar. Nós vamos ter, artigo 146 da Constituição fala que os impostos têm que ter normas gerais para evitar os conflitos, normas gerais que definem ali base de cálculo, né? Normas gerais que definem o que é obrigação tributária, lançamento, isso, a norma geral que define isso hoje é o Código Tributário Nacional, né? E dentro de obrigação tributária está ali contribuinte, né? Está ali responsável, já tem essa lei. Lançamento, está lá os tipos de lançamento do Código Tributário Nacional, né? Lei complementar também que define regimes diferenciados, né, como o Simples Nacional, que já tem uma lei complementar, que é a 123, que dá adequado tratamento ao ato cooperativo, então, tudo lei complementar com normas gerais. A partir de 2026 começa já um teste, porque para chegar a essas alíquotas, né, e para que se mantenha a mesma arrecadação, né, para que ninguém possa dizer, a reforma tributária reduziu a arrecadação. Ou a reforma tributária vai aumentar muito a carga tributária. Hoje no Brasil chega a quase 34%, né? Se pegar os impostos municipais, estaduais e da União, 34% ali do PIB, né? Que é quase 10 bilhões a carga tributária. Hoje, o que se paga de tributos, impostos, taxas, contribuições para manter o Estado federativo é 34%. E tem trava nessa reforma tributária porque não cresce, né?
E também tem trava para que não reduza a arrecadação dos entes federativos, né? Para não afetar, eles dependem, né, desses tributos. 2026, então, começa com uma alíquota bem pequenininha, o IBS é 0,1, CBS 0,9, para calibrar, ou seja, para até 2033 chegar à alíquota correta ali que vai ser cobrada. Hoje, como a gente disse, né, o ISS tem a alíquota de 2 a 5, os municípios e o Distrito Federal, e é interessante, né, o artigo 147 da Constituição, ele define quem vai fazer concurso tem que estar ligado nisso, né? Olha, a União pode cobrar os tributos estaduais nos territórios, que são federais, hoje nós não temos territórios. Se esses territórios não fossem divididos em municípios, também cobraria os impostos municipais, né? IPTU, ITBI, ISS, até 2033. Depois vai ser o IBS. E o Distrito Federal tem a competência, né, de cobrar os tributos municipais e também os estaduais. Está no artigo 147. Então, isso vai ser calibrado, né? Começa ali com a alíquota bem pequenininha, mas continua existindo o ISS, o ICMS, o PIS/COFINS. O PIS/COFINS começa a ser cobrado a nova contribuição CBS antes, né? 2027 começa a cobrança da CBS, que substitui PIS/COFINS, né? E é extinto o IOF seguro, né? Eles são extintos em 2027 e a CBS, que é da União, né, vai começar. E vai ser reduzida a zero a alíquota do IPI, com exceção ali da Zona Franca de Manaus, porque tem um incentivo. E começa também a cobrança do imposto seletivo, né, que é o imposto do pecado, aquilo que a gente falou de competência da União. 2029 a 2032 tem uma transição, e aí vai diminuindo a cobrança do ICMS e aumentando proporcionalmente a alíquota do IBS, né? Vamos imaginar, por exemplo, a maioria dos produtos, Goiás está ali na alíquota de 18%. ICMS vai deixar de existir em 2033. Então, a partir de 2029, vai ser 90% dessa alíquota e cobrar 10% da alíquota do IBS. Então, nós vamos ter os dois convivendo ali. A alíquota de 18, ela diminui um pouquinho, né? 90% de 18 vai dar 16 um pouquinho. Começa ali com 2% do IBS. Depois de 2030, o IBS aumenta para 20%, ICMS 80% da alíquota. 2031, 30% sobe o IBS, desce para 70% do ICMS. Então vai sumindo devagarzinho, assim como o ISS é municipal. E a partir de 2033, aí 100%, deixa de existir ICMS, deixa de existir o ISS, e aí, em pleno vigor, a alíquota do IBS. Então, a partir de 2023, vigência integral, é esse período que a gente vai conviver aí, então, para poder, nessa transição da mudança, né, com a reforma tributária, que é tributação só sobre o consumo. Essa reforma não tem algumas mudancinhas dele em relação ao IPVA, quando a gente falar dos impostos, nós vamos falar dele, do ITBI também, né, IPVA aumenta alguns, quem tem aí suas lanchas, né, transporte aéreo também vai pagar, não pagava, o IPVA vai pagar, ITBI muda, alguns estados já cobravam, né, uma alíquota progressiva. O que é a alíquota progressiva? Né? À medida que vai aumentando a renda ou o valor desses bens, paga mais, é uma forma, né, que o imposto tem que levar em consideração, está lá no artigo 145, né, é um dos princípios gerais do sistema tributário nacional, a capacidade contributiva. O Estado fiscal nasce assim, né? Quem tem capacidade contributiva vai contribuir com imposto para que o Estado cuide de todos, inclusive aqueles que não têm a capacidade contributiva. Então, sempre possível, quando fala em tributação, tem que levar em consideração a capacidade contributiva. E aqui só, né, mais uma vez reforçando esse período de transição, 2029, CMS e ISS, né, cobra só 90% da taxa. Por exemplo, hoje é 5%,
A partir de 2029 vai ser 90%, então vai ser 4,5% IBS. E vai diminuindo. Em 2030 o ISS é 5%, vai ser 80%, então cobra 4%, 1% de IBS. 2031, 70%. É 5%, então vai ser 3,5%, 1,5% IBS. Mas a partir de 2033 morre ISS, CMS, nasce plenamente CBS, IBS. E vai poder utilizar, porque gera créditos, né, como imposto não cumulativo, né, nas operações anteriores, e o IVA é sobre aquele valor adicionado, né, valor de venda menos de compra, né, e gera créditos. Depois a gente explica melhor a hora que entrar imposto, porque nós estamos só dando uma geral no início da Constituição aqui. Novidades, né, que a reforma tributária traz no sistema tributário nacional e aqui no artigo 145. Então, é uma mudança já no artigo 145, em que cria novos princípios que vai orientar o sistema tributário nacional: simplicidade, transparência, justiça fiscal, cooperação, defesa do meio ambiente, né? Preocupação com a sustentabilidade, tributação, sustentabilidade, né? Olhar sempre a questão do meio ambiente, cooperação. E aqui no sentido, né, diminuir os conflitos. Para ter uma ideia, hoje, nós temos cerca de mais de 5 trilhões que são conflitos tributários, né? Nasceu ali o fato gerador, ou seja, do ISS, ou do ICMS, ou de tributos federais, não houve o pagamento. Se transformou em conflito, foi administrativo, depois foi para a justiça. E a maioria desses conflitos não resultam em pagamento, né? Metade do serviço se perde porque se julga ali que favorável ao contribuinte, e só 5% disso, isso é um estudo do TCU sobre o contencioso da União, se transforma efetivamente em receita. Então o conflito não interessa para ninguém. Então hoje tem um sistema mais cooperativo entre os entes federativos, né, Estado, e os contribuintes. O que interessa é receber o imposto, não conflito tributário. Mais transparente, né? Quando cria, por exemplo, o imposto por fora, né? R$100 a mercadoria, 26% vai ser o IBS, CBS. Aí você sabe que é 26,10. Hoje o ICMS é difícil, né? É muito complexo, não tem jeito. Vai simplificar? Vai, não vamos ter 5.569 códigos tributários municipais, nem 27 Estado, Distrito Federal. Então, artigo 145 traz esses novos princípios em relação ao sistema tributário nacional. E uma nova diretriz, que é atenuar os efeitos regressivos. O que é isso? Quando fala em tributação de consumo, né, e aqui, depois com mais calma a gente vai falar isso, né? Deveria ser progressivo como imposto de renda, né? Quem tem mais a renda vai pagar mais imposto. Imposto sobre herança e doações é também isso, né? Receber uma doação maior vai pagar mais. Na tributação do consumo, e aí vamos ter uma repercussão econômica para o contribuinte, porque imaginamos, a loja vende uma mercadoria por R$100, hoje 18% de imposto, ICMS. Então, o imposto é por fora, né? Por dentro, então ele está dentro ali da base de cálculo. Depois a gente mostra esse cálculo. O contribuinte de direito, fala, né? A doutrina não é recomendável mostrar essa diferença, porque isso é mais questão econômica, né? Contribuinte de direito e contribuinte de fato. Mas para entender mais sobre essa questão de evitar o efeito regressivo. Imaginamos um supermercado, né? E aí fica mais claro isso. O supermercado é o contribuinte de direito, está lá na legislação. Vendeu mercadoria, vai pagar o ICMS, por exemplo. Só que a repercussão econômica vai sair do bolso do contribuinte. De fato, né? Vai estar na nota, vai estar ali quando ele pega ali no caixa do supermercado, é ele que vai desembolsar o imposto. Mas de direito mesmo,
a lei disciplina que é o supermercado, mas cai no bolso do contribuinte, porque o supermercado coloca ali um imposto na soma da mercadoria. Então tem um efeito regressivo, né? Porque o mesmo rico, milionário, o mais rico de Itumbiara, que vai lá no supermercado e compra R$ 100 de mercadoria, paga o mesmo imposto de alguém que recebe o salário mínimo por mês. Então, tem um efeito regressivo, né? O ideal é que os impostos sejam progressivos. À medida que tenha maior disponibilidade de renda, pague-se melhor imposto. Por isso que vai ter mecanismos aqui também, com essa nova maneira para atenuar, né? Então, está no artigo 145 agora da Constituição, atenuar os efeitos regressivos. Vamos ter o cashback, por exemplo, para essas pessoas mais pobres que estão no cadastro, por exemplo, lá, cadastro único. Esse é um exemplo. Vai diminuir quando ele pagar energia, na compra de gás, e 20% no geral vai ser devolvido para ele desse imposto. Que apesar que é o supermercado ali que joga no valor da mercadoria, quem paga de fato é o contribuinte. Então, isso é uma forma de atenuar os efeitos regressivos, a tributação do consumo, né, que envolve aí comercialização de mercadoria, por exemplo, né, que você tem tributação de renda, você paga sobre a sua renda, tributação sobre o patrimônio, né, você paga porque tem carro, PVA, o terreno, IPTU. E essa tributação sobre o consumo, ela, como é uma indireta, né, paga ali o supermercado, coloca no valor, mas quem vai suportar é o que eles falam contribuinte de fato, né? Então tem esse efeito regressivo. Quem ganha pouco acaba pagando o mesmo tanto de imposto, né? Todo mundo vai pagar 18%, independente de ser rico ou pobre. Então a tributação no consumo tem esse efeito regressivo. Então essa é uma novidade. Reforçando, o artigo 146 da Constituição diz que, né, tem que ter normas gerais para evitar conflitos de competência, para definir ali base de cálculo, fato gerador, lançamento, prescrição, decadência, né? Então, essas normas gerais, conforme o artigo 146, sobre esses novos impostos, IBS, CBS, estão sendo criadas uma lei geral, PLC 68, já aprovado na Câmara, foi para o Senado, PLC 108, que trata do Conselho Gestor. Nós vamos falar sobre o decorrer dos encontros mais sobre isso, né? Mas só para dizer que essas duas leis complementares, conforme dispõe o artigo 146, né? Isso é para evitar conflitos de competência entre os entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, né? Recentemente a gente estava estudando e o Supremo, né, declara inconstitucional mesmo quando alguém invade a competência e não utiliza as normas gerais, que é uma competência do legislador federal. É ele que tem a competência de aprovar leis ali com normas gerais, como foi aprovado o Código Tributário Nacional, recepcionado assim, como foi aprovada a lei complementar que trata do Simples Nacional, né, que está previsto no artigo 146, como tem o Código Tributário Nacional trata, né, de lançamento, trata ali de obrigação tributária, contribuinte, sujeição passiva, responsabilidade. E se alguém, ou prescrição, né, que é o tempo para cobrança de um crédito tributário, ou decadência, que é a perda do direito do ente federativo, por exemplo, ali fazer a constituição do crédito tributário, não pode o município definir, não, aqui vai ser 10 anos, o Estado, não, aqui vai ser 7 anos. Não, é 5, conforme está no Código Tributário Nacional. Ali, por exemplo, para a decadência. Por isso precisa de normas gerais, está no artigo 146. E as normas gerais sobre esse imposto, como a gente disse, PLC 68, traz normas gerais sobre esses novos impostos, definindo o que é fato gerador, as imunidades, está na Constituição, a gente vai falar isso no próximo encontro, né? Limitações ao poder tributário a partir ali do artigo 150 da Constituição, momento da ocorrência do fato gerador, local da operação, base de cálculo. Vamos mostrar esses elementos, né, que tem que estar em normas gerais quando a gente tratar ali dos impostos, que está na sequência dos nossos encontros. Alíquotas, pagamento e não cumulatividade, né? Como tem autonomia os entes federativos
e vai seguir essa autonomia, né? Com esses novos impostos na tributação do consumo, é eles que vão definir. O município vai definir sua alíquota de IBS, os estados e a União de CBS, né? Se não definir, vai valer a alíquota de referência que vai ser fixada pelo Senado, né? Então, isso é a competência, né? Segue a autonomia de cada um. Mas, na maioria dos assuntos aqui, fato gerador, né? Momento da ocorrência do fato gerador, local da operação, base de cálculo, sujeição passiva, isso é definido em normas gerais. Então, tem essas duas normas gerais que estão sendo aprovadas sobre a reforma tributária. O comitê gestor, né, que vai ter participantes da União, Estado e município, que vai fazer a distribuição, vai fazer esses cálculos desses novos impostos durante esse período de transição aí. Tem o PLC, né, norma geral também, e definindo como é que vai funcionar o comitê gestor do IBS, como é que vai ser o processo administrativo. Por exemplo, hoje nós temos um processo administrativo no município, que tem ali, quem tem mais execução, né? Se for olhar na justiça, são os municípios, né? Tem o processo administrativo, porque quando vira um conflito, a gente vai explicar isso mais à frente, a vida do imposto, como é que ele nasce? Tem que ter uma lei, ICMS. Se circular mercadoria, vai nascer a obrigação de pagar o ICMS. Está na lei, é uma obrigação legal. Eu tenho um veículo, eu tenho que pagar IPVA. Eu tenho uma casa, eu tenho que pagar IPTU. Nasce o fato gerador, nasce a obrigação de pagar. E o ideal é que nascesse a obrigação, fosse feito o lançamento e o contribuinte pagasse. Aí morreu a relação. Quando não paga, nós vamos ter um conflito administrativo, vai ter um processo administrativo para ver a legalidade do lançamento, e aí é de ofício, né, da administração tributária, para constituir o crédito tributário definitivamente. Constituiu, depois a gente vai mostrar essa linha do tempo. Aí se transforma numa certidão de dívida ativa, né, que é utilizada para execução, e aí vai para a cobrança judicial, né? Então, essa norma geral sobre esses novos impostos, é só um imposto, né? IVA, DUAL, IBS e CBS. Está sendo disciplinado também aqui, né? E algumas mudanças sobre o ITCD, né? Imposto sobre Transmissão, Causa e Doação, e algumas mudancinhas também sobre IPVA, que a gente vai falar quando falar dos impostos. Só lembrando, né? Como a gente disse, artigo 146 diz que, através de uma norma geral, tem essa norma geral? Tem. Lei Complementar 123 de 2006, que trata do Simples Nacional. Também do MEI, né? A maioria das empresas fala assim, tem 20 milhões de empresas no Brasil. Vai pegar lá 12, 13 milhões. É simples. É do MEI, né? Então, é mantido. Agora tem uma questão interessante, né? Sobre esse IVA dual. O contribuinte é opcional, como é hoje, né? Tem a lei, artigo 146 da Constituição, diz que, através de uma norma geral, que é uma lei complementar, que foi criada, Lei Complementar 123, definisse, né, esse regime diferenciado, que hoje contempla 8 tributos, né? Inclusive CMS, ISS, contribuição patronal, imposto de renda pessoa jurídica, né? CONFINS, o PIS. Com esses novos tributos, IBS e CBS, continua valendo. Só que o contribuinte tem a opção de fazer uma operação normal, fora do Simples Nacional, com esses 2 tributos, ou pode inserir no Simples, em que ele paga sobre a receita, né? Tem ali a tabela, funciona hoje, mais para frente a gente discute sobre isso, né? Em que ele não acredita do imposto pago nas operações anteriores e paga sobre ali a sua receita. Então, ele pode continuar, né? Ou pode recolher fora do Simples Nacional. E aí, é interessante para quem compra dele aquilo que os contribuinte do Simples pagou, o contribuinte que adquirir dele vai poder utilizar o crédito, né? Então, é uma mudança
interessante nesse sentido. Se ele não entra no Simples, então o contribuinte que mesmo estando no Simples, sobre o IBS e a CBS, ele pode creditar e debitar. Mas se for continuar com esse imposto dentro do Simples, ele vai pagar, né, sobre a tabela. Mas quem adquirir dele pode creditar, né? A questão do princípio da não cumulatividade. Sobre o regime específico da cooperativa, também artigo 146, que diz, né, vai dar um adequado tratamento ao ato cooperativo, inclusive sobre esses novos impostos. Aí foi uma alteração que teve no artigo 146, tratando disso, continua, né, necessidade. E não tem uma lei complementar que trata, né, do ato cooperativo. Uma lei das cooperativas, acho que é de 71 ainda, né? Mas artigo 146 traz essa mudança, né? Só reforçando aqui, artigo 40, a gente já falou sobre tem um 146A que fala sobre a concorrência desleal, né? Fala também a necessidade de criar uma lei complementar com normas gerais para evitar a concorrência desleal. Seria regimes até que se tentaram, né, no Congresso, mas não evoluiu ainda. É antiga esse artigo 146A, que foi através de uma emenda constitucional, né, que deveria, através de uma lei complementar, aí tratar desse assunto para evitar a concorrência. Aqueles contribuintes que só negam, e aí acaba atuando no mercado, né? Quem não paga imposto vai ter melhores condições do que aquele. Então, formas, né, regimes diferenciados de fiscalização, como tratar isso. Mas não tem essa lei complementar ainda, mas está no artigo 146A. 147 trata, né, da competência ali, que tem a União, a gente já falou isso aqui, de receber os impostos, se tivesse territórios. Não tem territórios nacional, mas se tivesse, artigo 147 trata disso, diz que a União pode receber os impostos estaduais onde tem território, e se esses territórios não fossem divididos em municípios, pode receber também os tributos municipais. E diz que o Distrito Federal, então, ele tem um tratamento diferenciado, né? Ele pode instituir os tributos municipais e também estadual, né? Então, a parte do IBS ali, ele vai ter a parte da alíquota municipal, também a parte da alíquota estadual, que vai ser um imposto só, IBS e ISS, a partir de 2033. E o artigo 149 trata das contribuições. Aqui aí vai ter 149, trata das contribuições em gerais, né? As exclusivas da União, que a gente já falou, sociais, INS, PIS/COFINS, intervenção no domínio econômico, CID, combustível, por exemplo, categorias profissionais, OAB, CRC, CRM, que é competência exclusiva da União. Temos aquela competência que é comum, que da contribuição para a Previdência. Tanto a União, Estados, municípios, Distrito Federal podem criar e tem seu sistema próprio e cobra a contribuição para a Previdência. E o artigo 149A instituiu, através da emenda constitucional, a cobrança da COSIP, contribuição para manutenção, né? Custeio, manutenção e até ampliação da iluminação pública. E uma mudança nesse artigo, que inclui agora também, e pode instituir os municípios, né? A contribuição para manutenção, monitoramento da segurança e também para conservação e proteção ali, né, dos prédios públicos, por exemplo. Então, se quiser cobrar, os municípios têm essa autorização, mudança no artigo 149A. Né? Então, antes era só iluminação pública, agora pode criar, e aí tem que respeitar o princípio da legalidade, né? 151, e também o princípio da anterioridade anual, né? Então, cria num exercício, cobra no outro, e também a anterioridade nonagesimal, né? Tem que respeitar 90 dias depois de aprovação dessa lei, né? No outro exercício tem que respeitar também os 90 dias. Então, ela agora pode ser também para custeio, expansão, melhoria do serviço de monitoramento para a segurança e preservação dos logadores públicos.
observando o princípio da legalidade, tem que ser mediante lei e também da anterioridade a essa mudança no 149A. E aí foi criado um 149B e um 149C, né? A gente já está caminhando aí para encerrar esse nosso encontro. O B quer dizer o quê? Ele diz, né, que esse IVA dual que foi criado, que contempla IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui ISS, CMS, e a CBS, está no 195.5, vai ter, né, o mesmo fato. É espelhamento, né, de um para o outro, vale para os dois. É um IVA só, mas que tem o IBS e CBS, vai ter uma alíquota referência só, a gente disse 26,5%, por exemplo. Vai ter as mesmas regras em relação a fatos geradores, base de cálculo, impostos de não incidência e sujeitos passivos, imunidades, os regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. O que é isso, né? Regime específico, por exemplo, combustível, tem um regime específico, regime diferenciado. Vamos ver, por exemplo, compras governamentais. Vamos ter lá vamos ter ali alíquotas favorecidas também, medicamento, né? Serviços médicos, serviços de advogados. Então são regimes diferenciados. Depois, mais na frente, a gente vai... Então tem a mesma regra, tanto para o IBS como para a CBS, né? A regra de não cumulatividade e de creditamento. E vai observar as imunidades do artigo 155.6, né? E aqui não vai observar, né? Não se aplica 195, parágrafo 7º, né? E tem que prestar bem a atenção na hora que lê. Isso aqui no concurso são peguinhas, né? 195.7, por exemplo, fala que são isentas. Quando está na Constituição, acaba sendo utilizado ali um termo não apropriado, né? Que isenção é uma forma de exclusão de crédito tributário. Vou explicar isso mais à frente. Não incidência na Constituição é imunidade. Então, o parágrafo 7º da Constituição, artigo 195, trata de uma imunidade, mas lá está escrito que são imunes as entidades lá. Depois a gente vai entrar nesse sentido, né? Então, isso aqui vale tanto para o IBS como para o CBS. O que não está contemplado ali? Alíquotas, porque cada ente federativo vai criar a sua. Lançamento, está no Código Tributário Nacional. Penalidades, né? Aí é competência de cada um. Dívida ativa, não é a mesma coisa IBS e CBS, né? Cobrança administrativa, parcelamento, autorregularização, protesto. Depois a gente vai ver isso separado. E terminando, né? Depois nós vamos tratar isso quando falar dos impostos mais à frente, né? O 156A é que criou essa competência compartilhada Estado, Distrito Federal e município, né? Fala aqui da característica do IBS e da CBS. A gente não vai falar sobre isso hoje, vamos deixar o próximo encontro. Vamos só encerrar com o 149C. Interessante aqui, o último assunto hoje do nosso encontro, falar sobre as compras públicas, né? Essa lei geral do IBS, da CBS, do imposto seletivo, como trata, né, as compras feitas pelos municípios, pelo Estado, pela União, né? Tem muitas compras, contratação de serviços. Qual vai ser o tratamento, né, sobre esses novos impostos? 149C. A gente encerra hoje, então, esse nosso bate-papo entre o artigo 145 e 149. A reforma tributária traz esse 49C, que diz que o produto da arrecadação do imposto previsto no 156A, que é o IBS, e da contribuição prevista no 195, da Constituição, que é a CBS, sobre as operações contratadas pela administração pública, né, autarquia, fundações públicas, inclusive as importações, serão integralmente destinadas ao ente federativo que está contratando, está comprando. Vai reduzir a zero a alíquota dos outros entes federativos, né, de onde veio, por exemplo. Observa o destino, né, a prefeitura. Então, reduz a zero do estado que está vindo
e vai cair tudo. Vamos mostrar aqui como é que seria esse cálculo, né? Vamos ver aqui. E vai ter uma alíquota uniforme que vai ser calculada. Depois a gente explica isso. Só esse novo artigo 149C que traz essa novidade sobre a destinação, né, da arrecadação nas compras públicas, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou encerrar com esse quadro aqui, né? Vamos supor que seja 6, 18, 20% essa alíquota reduzida para as compras públicas. 2%, 6% para a CBS, por exemplo, que é a contribuição que vai para a União. 12% a que substitui ICMS estadual. 2% para o município. Vamos supor que essas alíquotas ainda vai ser definida, né? Quando de uma aquisição municipal, normalmente seria 6%, iria para o Estado. Então, zero. A União, né? CBS é a União, zero. 12% iria para o Estado. É uma compra pelo ente público. Zero. E o município vai receber os 20%. Então, zero dos outros vai tudo para o município. A destinação dessa arrecadação deste imposto numa compra municipal. Na aquisição pelo Estado, né? Iria 6% para a União da CBS, iria 2% para o município. Mas aí, no caso, 0% do município, uma aquisição pelo Estado, ou contratação de uma obra, por exemplo, pelo Estado. E 20% vai pelo Estado. E quando é uma aquisição pela União, os 20% vai pela União e reduz a 0% do Estado e a 0% IBS do município. Esses são um exemplo do artigo 149C, que foi introduzido na Constituição com a reforma tributária. A gente encerra esse encontro por hoje, né? São 9h45. E semanalmente a gente vai vir aqui para falar sobre educação fiscal e está falando sobre o direito tributário na Constituição, o sistema tributário nacional. Depois vamos falar sobre o Código Tributário Nacional e depois entrar na legislação estadual aqui de Goiás. Um abraço a todos, até o próximo encontro.